Bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast Mordendo a Realidade. O seu podcast semanal de filosofia e teologia tomista. E hoje, né, padre, nós vamos tratar sobre um tema fantástico com um convidado excepcional, que é o evolucionismo. Muito bem, Padre Carlos. Então, a gente vai falar sobre o evolucionismo hoje, né, que é um tema científico, né, mas que também toca muito a nossa seara de trabalho, né, que é a filosofia, a teologia, a revelação divina, a teologia de Santo Tomás de Aquino. Então, a gente vai ter um papo hoje fantástico. E vai ser o primeiro episódio, né, um episódio especial em que a gente está gravando online. Né? A gente está gravando online e vocês vão entender por quê quando eu apresentar, né, padre? Um avanço tecnológico, né, Diácono? Que o Centro Tomista está antenado com a tecnologia e nós conseguimos, né, uma honra da nossa parte, nós conseguimos um contato com o nosso convidado que vai falar conosco hoje, que é o doutor Rômulo. O doutor Rômulo tem um currículo invejável aqui que eu não vou nem ler porque é muito grande. Né? Senão a gente vai fazer todo o podcast aqui só de currículo. Mas ele é mineiro, eu descobri aqui agora, conversando nos bastidores. Né, padre? Esses mineiros são bons. Eu sabia que ele era diferenciado, né? Eu sabia. E ele é formado, né, em Biologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Depois também fez toda a sua pós-graduação, mestrado, doutorado fora do Brasil. Aqui tem várias universidades, Universidade de Flórida, Universidade de Yale, também a Universidade Federal de Minas Gerais, Oxford, onde ele tirou o seu PhD, né, o seu doutorado, pós-doutorado em filosofia, sempre nessa área de zoologia, principalmente evolucionismo. Ele vai contar um pouquinho para vocês da história dele, um pouquinho, eu vou perguntar também, né, curiosidade da conversão dele, tudo isso, do apostolado que hoje ele faz. Eu, de modo particular, admiro muito o apostolado que ele faz de formação, não só de professores, de biólogos, de pessoas especialistas na área, mas, de modo geral, de todo o povo católico, né? E ele vai contar um pouquinho para vocês essa cruzada que ele tem realizado contra o evolucionismo, contra o ateísmo, né, do qual também ele pode dar mais testemunho. Então, doutor, seja bem-vindo, né? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceitado esse convite em meio a tantos afazeres aí, diretamente de Londres, né, doando um pouquinho do seu tempo para nós. Obrigado, viu? Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Só uma pequena correção, o doutorado não é em filosofia, não. Foi em zoologia mesmo. Eu cheguei, inclusive, a cogitar me tornar um filósofo. Quando eu fiquei tão decepcionado com a ciência depois que eu me converti, porque eu percebi que eu havia sido enganado por tantos anos, que eu falei, não, chega disso aqui, eu vou virar filósofo, e Deus não deixou, e eu acabei seguindo a carreira científica. Mas, enfim, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. E olha só como que é a nossa cogitativa, né? Eu nem tinha lembrado que eu falei filosofia. É porque eu vi aqui, University of Oxford, UK, Phil, né? Dr. Phil, PhD, né? Doutor em filosofia, que na verdade é em zoologia, né? Eu vi aqui PhD e falei doutor em filosofia. Porque Oxford e Cambridge, eles têm uma tradição de... Porque geralmente as universidades chamam PhD, né? PhD. Em Cambridge e Oxford, eles chamam de DPhil, que é Doctor in Philosophy. Que é o que PhD significa também, mas PhD é o mais comum, mas Oxford faz diferente, né? Olha só... Isso é até importante, né? Porque no passado as pessoas não percebem isso, né? A ciência, que a gente chama de ciência moderna, esses estudos de biologia, o que é que seja, eles faziam parte da filosofia da natureza, né? Então o sujeito ele tinha um diploma de filosofia, por assim dizer. Então, até hoje, né, o sujeito pode ter um doutorado em, que seja, ciências sociais ou engenharia, que quer que seja, será Doctor of Philosophy, doutor em filosofia. Curiosidade, né? Não, interessante. Doutor, o senhor falava que bom, também
pensou em estudar filosofia, nesse sentido de uma certa desolação com a ciência experimental. A gente é curioso, né, um pouquinho sobre a história do senhor, a história talvez de conversão, a história de como que virou a chave também na tua carreira, nas tuas concepções, assim como biólogo. O senhor gostaria de pincelar um pouquinho com a gente? Nosso público talvez ainda não conhece um pouco o senhor. Tá, vou tentar resumir uma jornada extremamente longa. Então, eu fui criado católico, meus pais eram praticantes, mas, sem entrar em muitas delongas, era um catolicismo um pouco mais emotivo, por assim dizer. Eles não... Meu pai era um homem extremamente estudioso, ele faleceu em 2021, mas era médico, estudava muito, etc. Mas no aspecto catolicismo, ele me ensinou mais a amar Cristo, ele lia as passagens da Bíblia para mim. Eu tive uma boa criação católica, mas aquele aspecto mais intelectual do catolicismo, aquela profundidade, eu não tive. E eu imagino que menos os meus pais e mais a questão da catequese que eu recebi, provavelmente foi extremamente fraca. Eu sequer me recordo, me lembro que acho que era uma senhorinha qualquer da paróquia lá que me deu a catequese, imagino que tenha sido extremamente superficial. E então o meu conhecimento do catolicismo era aquele conhecimento mais superficial, né? As passagens bíblicas, mas não um aspecto mais intelectual, ainda que eu fosse bastante jovem, né? Então, eu apostatei relativamente cedo, acho que, né, começa escola, você está ali com uns 11, 12 anos, você começa a ser exposto para não nomear, mas os senhores devem imaginar tudo aquilo que tenta contra a castidade, você acaba indo naquela direção e também começa a questionar os coleguinhas que não têm uma família tão religiosa assim, começa a colocar dúvidas, etc. E eu acabei chegando à conclusão que as histórias bíblicas que eu tanto gostava, né, que meu pai me contava, pareciam totalmente insanas. Então eu passei a ter aquela visão bem naturalista das coisas. Não faz sentido que um homem tenha andado sobre as águas. Enfim, uma coisa bem tola, por causa de uma má formação. Então eu abandonei a religião e na fase rebelde ali da adolescência e me tornei o típico ateu universitário. E na universidade eu fiz amizades com pessoas também ateias e pessoas até bastante inteligentes, algumas delas, diferente da vasta maioria dos ateus, estavam refletindo sobre as premissas filosóficas do ateísmo, tentando chegar a conclusões sobre moral, sobre livre-arbítrio. Então eu tive várias e várias discussões desse tipo na universidade com essas pessoas. E a gente, por exemplo, chegou à conclusão, eu falo isso no meu vídeo de conversão, que a gente, por exemplo, uma vez que éramos todos evolucionistas e eu me apaixonei pela evolução na universidade, porque aquilo é empurrado em você o tempo inteiro e eu achei fascinante. No começo eu achava repulsivo a razão, inclusive, a ideia de que uma ave podia surgir a partir de um réptil, mas na universidade aquilo ali passa a ser o senso comum ensinado e eu passei a achar a coisa fascinante, né? E nós chegamos à conclusão, me lembro muito bem, discutindo o hábito de indígenas no Brasil, por exemplo, de enterrar crianças vivas, e nós chegamos à conclusão que, ateus evolucionistas, caso estivéssemos na floresta amazônica e víssemos esse tipo de atitude, de prática sendo feita, nós não iríamos interferir. Porque, do ponto de vista evolucionário, se a criança tem algum tipo de deficiência e está sendo morta para que a tribo esteja em melhor condições, faria total sentido, sabe? E também porque não cabe a nós impor o nosso sistema moral nos indígenas. Então você já vê ali que, diferente da vasta maioria dos ateus, nós estávamos refletindo sobre as premissas materialistas e eu fui me aprofundando nisso, né? Então, estavam levando, né, professor, até as últimas consequências da doutrina que professavam, digamos assim, né? Então, sendo honesto intelectualmente. Sim, é o que eu falo. A vasta maioria dos ateus fica com esse papinho, ateu pode ser bonzinho e fazer as mesmas coisas que o católico faz. Bom, isso nós sabemos que é objetivamente errado, mas mesmo num aspecto superficial de ser bonzinho, como a sociedade assim entende,
que a pessoa seja, o indivíduo que age dessa forma, ele está, de certa forma, contrariando os princípios da sua própria filosofia. Claro. Então, não há moral em um universo ateu. Ainda que tenham várias tentativas aí de filósofos passados e modernos de tentar ancorar a moralidade em alguma coisa, até hoje isso não foi bem sucedido, né? Então, tá aí, né? Eu falei que ia dar uma história resumida e comecei lá nos 7 anos de idade. Devia ter pulado um pouco dessa história. Mas, enfim, o ponto é que as conclusões do ateísmo estava aceitando, porque elas se seguiam logicamente das premissas, eu achava elas extremamente pouco palatáveis e incoerentes. Então, por exemplo, eu não conseguia ancorar o livre-arbítrio dentro do ateísmo. Se o universo, principalmente um universo determinista, esse negócio de física quântica ainda não era tão pop assim na minha época, então a ideia geral era aquela ideia meio de Laplace. Você tem o Big Bang, se você pudesse calcular cada molécula, a energia de cada uma, e medisse, você conseguiria prever o que eu estaria falando nessa entrevista agora, sabe? Então, uma ideia dessa, ela é completamente incoerente, porque ninguém que chega a essa conclusão vive a vida acreditando nessa conclusão, ou de forma coerente essa conclusão. Se você perguntar para um sujeito que afirma que o livre-arbítrio é uma ilusão, se ele quer ou não quer açúcar no café, ele tem a impressão de que ele está fazendo uma escolha. Ele não vive, vou deixar o universo tomar a decisão para mim. Já estava determinado desde o início que eu queria açúcar no café, sabe? Então aquilo já estava me incomodando, mas como eu achava a religião católica uma tolice, e como bom ateu universitário, eu não só passei a enxergar a religião como algo para se desprezar, eu tinha aversão à religião. Achava uma muleta, achava que os religiosos estavam, sei lá, minha irmã é muito devota, então eu falava que ela estava fazendo lavagem cerebral nas crianças dela, quando ela mandava eles rezarem o terço. Eu achava que os acadêmicos eram todos ateus e que os católicos eram pessoas estúpidas na Idade do Bronze, aquela velha historinha de sempre, né? Então, que momento que foi esse clique, essa virada de chave, assim, onde o senhor falou, não, a partir daqui é diferente? Esse que é o problema. O fato de eu estar contando essa história com um pouco mais de detalhe é porque foi um processo, sabe? Claro. Quando eu me mudo aos Estados Unidos, na graduação, fazer um intercâmbio, eu percebi que o movimento esquerdista já estava muito mais avançado, esse movimento woke, sabe? E lá eu vi os extremos dessas ideologias. E aquilo me incomodou profundamente. E quando eu voltei ao Brasil, eu cheguei à conclusão que muitos caem, eu já conversei com várias pessoas e elas chegam à mesma conclusão, de que o problema do mundo é um problema político e social. Então eu enxerguei o que aqueles esquerdistas estavam fazendo, defendendo as coisas que defendiam, relativismo cultural, probabilidade completamente louca, ainda que eu vivenciasse todas essas coisas. Eu achei que o problema, então, se tratava de um problema político, e que aquilo que me escandalizou, se eu combatesse o esquerdismo, me tornando um direitista, então estava tudo bem. Então, naquela época, eu me tornei um anarcocapitalista, eu caí no outro extremo, eu falei, então o problema do mundo é o esquerdista. Aí eu virei um anarco, eu virei um Paulo Cogos, sabe? Não estou querendo aqui ridicularizar o Paulo Cogos, inclusive ele foi muito gentil comigo em um vídeo, mas enfim, eu tinha mais ou menos aquela postura lá. E é isso, só que a um ponto eu cheguei à conclusão que o que os esquerdistas estavam concluindo, como por exemplo a relatividade de culturas, né, nos Estados Unidos havia aquela noção que os muçulmanos, os católicos, os europeus, e todas essas culturas são igualmente boas, não há diferença nenhuma, não são nem boas nem ruins, são neutras. Essas conclusões que eu achava patentemente absurdas, elas se seguiam daquelas mesmas premissas que eu havia abraçado, sabe? E eu cheguei à conclusão que para eu ser coerente, eu devia concordar com os esquerdistas relativistas.
nesse aspecto, entendeu? E aí eu fiquei nesse conundro aí, nessa sinuca de bico. E quando eu me mudo para a Europa, eu sou exposto a essa cultura, não a cultura que já está, a cultura católica está praticamente morta aqui, mas esse aspecto ainda daquela cultura medieval. Você vê as catedrais góticas, você vai a Oxford, você vê, né, tudo em latim, você tem tantas coisas ali. E aquilo já começa a atiçar a minha curiosidade, né? Porque você entra dentro de uma catedral gótica, sei lá, em Sevilha, e você olha para aquilo, e você entra, e o que moveu esses homens foi exatamente o amor a Deus, a crença em um bom absoluto, uma verdade absoluta, uma beleza objetiva. Aí você entra num museu de arte moderna, que é informado pelas premissas ateias relativistas, e você vê uma banana grudada na parede, que é vendida por $6 milhões. Isso já começa a te atiçar um pouco, sabe? Então, foi um processo, e eventualmente eu vivi uma vida de extrema iniquidade, e quanto mais eu fazia, mais vazio eu me sentia, porque, né, as criaturas jamais vão trazer preencher o vazio que na sua alma que Deus deixa quando você o tira de lá. Uhum. E eu simplesmente multiplicava os números, sabe? Então eu estava me sentindo cada vez mais vazio. Então vamos beber mais, ou vamos encontrar mais mulheres e assim por diante. E aí, quanto mais eu fazia, mais infeliz eu ficava. E chegou um ponto que aí eu quebrei, basicamente. Me senti completamente deprimido, e apesar de estar numa vida de rei pagão, por assim dizer, eu era bem sucedido com mulheres, eu estava estudando em uma das melhores universidades do mundo, e nada daquilo era o suficiente. E aí eu resolvi dar uma pausa no doutorado. Minha irmã, que havia tentado me converter por muitos anos, me convidou para passar um tempo com ela. Eu conversei com um padre que eu havia recusado várias e várias vezes de conversar, um padre, inclusive, aí em São Paulo, e conversamos por 4 horas. E depois, antes de voltar a Minas Gerais, meu cunhado me deu 2 livros, um sobre São Tomás de Aquino, outro sobre Aristóteles, e eu comecei a ler. Voltei a Oxford, comecei a ler bastante sobre virtude, me apaixonei pela ideia de direito natural, de essencialismo, comecei a estudar e comecei a tentar praticar isso, e foi indo, uma coisa atrás da outra, e Deus foi abrindo as portas, né? A própria tristeza, né, essa sensação que eu tive, depressiva, ela foi Deus me colocando um pouco na humildade, porque eu era tão arrogante que eu não escutava. Então, minha irmã tentava conversar comigo, eu não escutava, eu tinha certeza que eu estava certo, mas eu estava num estado tão lastimável que eu finalmente escutei, entendeu? E antes que as pessoas me acusem, o seu ateu sempre vai dizer, então o sujeito converteu porque estava tristinho. Não, pelo contrário, eu voltei para Oxford ainda ateu. Eu não ia me converter porque me deram, eu estava deprimido, né? Então, naquele período em Oxford, eu comecei a ler muito sobre filosofia, e a coisa foi indo. Eu estou falando demais, se quiserem me interromper, fica à vontade. Não, Tá doutor. falando bem. Tá falando bem. Não, assim, interessante o que o senhor comentou, né? Na nossa congregação a gente prega muitos exercícios espirituais, né, de Santo Inácio de Loyola. E nas regras de discernimento dos espíritos para a primeira semana, ele fala justamente isso. Esse é o modus operandi do espírito bom e do espírito mau para uma pessoa que está em processo de conversão. Ou seja, ele fala, por exemplo, para a pessoa que vai de pecado mortal em pecado mortal, o diabo ele não vai aparecer de forma, digamos assim, de forma drástica, contrastante, de forma má. Não vai mostrar a cauda. Né? Pelo contrário, ele vai te dar mais prazer, vai te dar mais vontade de permanecer na vida que você está vivendo. Já o espírito bom, pelo contrário, ele vai te compungir.
né? Então não é vai ficar tristinho, né? Às vezes o espírito bom, ele vai realmente te dar essa tristeza segundo Deus, como diz São Paulo, né? Ele vai realmente nos botar para baixo, mas é para que a gente caia do cavalo e levante melhor, né? Então, até as moções que aconteceram na alma do senhor, que o senhor relatou, para a gente fica muito claro como que realmente foi um toque do Espírito Santo para que o senhor pudesse abrir os olhos para um outro lado da vida espiritual também, né? Interessante. Sim, claro. Eu só fiz os adendos porque eu escuto isso o tempo inteiro, sabe? O ateu, ele tem essa impressão de que toda conversão, por causa da arrogância, né? Ele acha que ele está na verdade e que qualquer pessoa que retorna ao catolicismo a partir do ateísmo, ou ele era um falso ateu, eles falam sempre, eu escuto isso o tempo inteiro, não existe ex-ateu. Uma completa, né? Eles são mais fundamentalistas do que os religiosos que eles criticam, né? Talvez até se pudesse eles te apedrejariam se você saísse do culto, né? Eles vão dizer isso ou vão dizer, tá vendo, o cara converteu para ter uma muleta emocional, né? O que não era o caso, porque eu falo sempre, a conversão é um processo dificílimo, você tem que abandonar todos os seus hábitos. Essa exposição da sua mediocridade, da sua fraqueza, é uma purgação, né? Para se purificar o ouro, é necessário colocá-lo no fogo. Isso. Então, não existe essa, é uma muleta. Não, pelo contrário, é um processo dificílimo, que só é possível com a graça. E, senão, professor, e nesse momento, foi mais ou menos nesse momento também, estudando filosofia, que o senhor começou a notar algumas incongruências no evolucionismo que o senhor estudava? Como foi? Então, quando eu era ateu, meus parentes e amigos católicos mais instruídos, todos aí em São Paulo, muitos deles no Floss Carmelo, inclusive, no Colégio São Mauro ali, eles já haviam me dito, inclusive esse mesmo padre, que a evolução, no caso a macroevolução, a ideia de que uma criatura pode vir de outra, não as alterações dentro da espécie, né? Muitas vezes até para a pessoa de fora parecem ser alterações substanciais, mas não são, né? Por exemplo, para dar um exemplo, será que a raposa e um coiote são duas criaturas fundamentalmente diferentes ou são cachorros com acidentes diversos, né? Mas, enfim, eu digo coisas como uma ave surgir a partir de um réptil, onde claramente são duas coisas completamente diferentes, né? Então, esses eruditos de tomismo, eles me disseram, Rômulo, eu não acho que você ainda esteja pronto para compreender isso, mas é metafisicamente impossível que esse tipo de transformação possa ocorrer. E não é necessário sequer que a pessoa entenda profundamente o evolucionismo para saber o que a filosofia ela é uma ciência mais geral, né? E a metafísica ela vem antes. Então, óbvio que enquanto ateu cientificista eu rejeitei imediatamente essa crítica e falei, não, isso é um absurdo, e é isso. Então eu já sabia que havia uma tensão, tá? Mas naquele momento, no primeiro momento, eu ainda estava nesse processo de estudo de filosofia e aos poucos eu fui me convertendo por várias intervenções divinas. Vou dar uma rapidamente. Quando eu estava lendo Aristóteles, sobre direito natural, sobre virtude, mais uma vez, o Espírito Santo me fez perceber que até aquele momento eu tinha vivido uma vida de puro egoísmo. Eu não me recordava de ter saído de casa com o único objetivo de fazer um ato bom para o próximo. Era sempre sobre mim. Eu não estou dizendo que eu agia com maldade para os outros e não que eu não ajudasse alguém, um amigo que me pedisse. Mas eu nunca tinha, sabe, voluntariamente, nossa, vamos fazer uma caridade hoje. E no primeiro dia que eu resolvo, vou fazer alguma coisa. Eu peguei minha cachorra, vou levar a minha cachorra para um asilo de idosos. Quem sabe, os velhinhos vão adorar, não sei o quê. Aí eu levei a cachorra, eu chego no asilo, quando eu chego lá tem um velhinho entrando no asilo. Aí eu paro, ele falou, senhor, expliquei minha situação, como bom britânico, ele ficou extremamente desconfiado, falou, como assim, você quer conversar comigo? Aí eu falei, não, eu mostrei minha carteira de Oxford, ele falou, não, tudo bem. Aí a gente entrou, ele fez um chá para mim, eu achei que eu ia ficar falando, basicamente, né, e ele ia escutar, porque eles estão solitários, e no início foi exatamente isso, ele perguntou sobre a minha carreira, etc.
ficou empolgado, eu expliquei o meu doutorado, ok? Aí eu pergunto para ele, não, e o senhor, o que o senhor costumava fazer? Ele falou, não, eu também sou acadêmico, eu era, inclusive, estudei em Cambridge, não sei se ele chegou a ser professor, mas ele era um acadêmico em Cambridge, e eu sou historiador. Aí eu falei, tá, historiador de quê? Aí ele, eu sou especialista no Evangelho de Lucas, e trabalho com Jesus histórico. Eu saí de casa pela primeira vez para fazer uma boa ação, ainda ateu, só lendo Aristóteles. Aí você me bota a primeira pessoa que eu vou conversar é um sujeito cristão, especialista em Jesus histórico, Novo Testamento. Eu falei, aí eu tava assim, quer saber? Fala sobre esse Jesus histórico aí. Fala. E ele me explicou como um historiador se aborda a Bíblia. E nós ficamos amigos e eu passei a visitá-lo todo sábado às 4 horas da tarde. E até hoje somos amigos. Ele tem 93 anos. E eu rezo pela conversão dele todos os dias, porque ele é metodista. Mas, enfim, esse tipo de coisa foi acontecendo. Eventualmente, eu aceitei que Deus existia por causa das provas de São Tomás de Aquino. Mas, em algum momento, você tem que perceber que Deus não é só uma causa primeira, ele é uma pessoa. E aí veio aquele último momento de a humildade de tentar começar a rezar, esse tipo de coisa. Então, até esse momento, o evolucionismo e o catolicismo, eles não estavam em conflito, porque eu não era católico ainda. Quando eu fiz minha confissão geral e passei a frequentar a igreja de novo, aí começou o dilema. Porque eu tinha que ser íntegro, intelectualmente. Então, eu adorava o evolucionismo, era a minha carreira, mas eu sabia que havia uma tensão do ponto de vista bíblico, mas uma tensão aparentemente metafísica. Então, eu tinha que resolver a tensão. E eu digo que no primeiro momento eu tentei fazer o tomismo se encaixar com o evolucionismo. Inclusive eu desenvolvi meus próprios pensamentos, e tenho eles escritos, inclusive na época, de fazer algum tipo de primeira criatura com toda a potencialidade de todos ali, enfim, uma coisa bem panteísta, e vai evoluindo ao longo do tempo, sabe? Foi tipo isso. Interessante isso que o senhor comentou, né? De fato, a gente observa muito, né? Acontece muito com uma série de apologetas católicos ou estudiosos, pessoas normais, né, da igreja, que, de certo modo, tentam coadunar, né? Tentam conciliar com a fé o evolucionismo, né? E, bom, e aí falam de um determinado evolucionismo mitigado, em determinados aspectos você não exclui o Criador como uma condução inteligente de todo esse processo de evolução e por aí vai. Eu penso, não sei se o senhor concorda, mas eu penso que no fundo de tudo isso, talvez esteja uma certa concepção, né, de que o evolucionismo ele é um fato, né, de que é uma coisa provada, uma ignorância, né, por parte de nós leigos, quando eu falo leigo, que não estuda biologia, né? De que o evolucionismo está provado, né? De que não é uma teoria, é um teorema, né? Ou seja, a ciência provou, então cabe a mim dizer que o que a ciência provou não é contraditório com a minha fé. Mas aí eu pergunto para o senhor, né? O senhor como cientista, a ciência provou o evolucionismo, né? É um fato ou é uma teoria? Como é o embasamento científico disso? Uma fantasia. Aí que começam os problemas, né? Porque o termo evolucionismo, né, ou mesmo evolução, ele é um termo equívoco, e ele bem escorregadio, ele pode significar o que o evolucionista quer que ele signifique, dependendo do contexto. A definição clássica vem da genética de populações, e é o que o indivíduo vai dizer que é um fato inquestionável. O problema é que, enfim, a definição seria uma variação na frequência alélica de uma população ao longo do tempo. Simplesmente, traduzindo, significa que as variantes dos genes, né, os alelos são aquelas diferenças no DNA, por assim dizer, dentro de um gene, a frequência dessas variações, elas vão se alterar ao longo do tempo, tá? Então, uma forma de refletir sobre isso seria, ao invés de pensar a nível genético, pensar a nível de
característica, de fenótipo. Então, se você tem uma população de, sei lá, de raposas, em que há uma variação na coloração, por exemplo, você tem raposas que são um pouco mais brancas e outras são um pouco mais marronzadas, então você tem uma frequência, supondo que essa característica seja totalmente genética, por exemplo, e um alelo, é o azão azinho, por exemplo, do ensino médio, né? O azinho causa a coloração esbranquiçada. Então, se por alguma razão há um aumento ao longo do tempo do número de raposas brancas, seja porque elas sei lá, se camuflam melhor, ou porque, por acaso, mais raposas vermelhas morreram, porque, sei lá, se afogaram em uma tragédia qualquer, então haverá um aumento na frequência do alelo azinho, que confere essa coloração branca. Então, há uma flutuação nessa frequência. Então, isso é inegável que ocorre. Uhum. Mas, por outro lado, isso também é algo trivial, porque até mesmo o acaso pode flutuar essas frequências, tá? Então, como eu falei, se você tiver uma população de raposas e por acaso tiver uma inundação e mais raposas marrons morrerem e as raposas brancas se reproduzirem e aumentarem em número, nada causal do ponto de vista evolutivo, como as pessoas entendem de seleção natural, ocorreu. Foi puro acaso. Mas houve, de acordo com a evolução, uma mudança evolutiva, porque houve uma variação na frequência. Então, isso é fato? É. Agora, é possível explicar a origem de uma ave a partir de um réptil com variação em frequência ao longo do tempo? Não, óbvio que não. Inclusive, isso está ficando cada vez mais mainstream. Alguns pesquisadores chegaram à conclusão que não dá mais para ficar abraçando esse neodarwinismo, que essa brincadeira de macroevolução é só o acúmulo de microevolução, de alelos, isso não dá. Tanto que há uma tentativa forte hoje em dia dentro da biologia, entre os evolucionistas, de gerar uma nova síntese evolutiva que incorpore mecanismos mais abruptos, tá? Então, não há nenhuma evidência empírica de macroevolução. O que tem são imposições de um pensamento nos dados, tá? Então, é isso. E só retornando ao que o senhor falou no início, que eu acho importante, o senhor está corretíssimo. O que os padres, teólogos, filósofos católicos que abraçam o evolucionismo fazem é aceitar tudo que sai da academia. E não digo os dados, mas a narrativa. Uhum. Então, a maioria das pessoas não é que elas são malignas, hereges que estão tentando destruir a igreja. Eles são indivíduos que estão, na verdade, tentando proteger os católicos. Então, como eles acreditam que o evolucionismo é um fato comprovado na academia, e eles sabem que se é um fato, não pode contradizer a verdade da Bíblia e da tradição católica, então eles tentam, de alguma forma, modificar a compreensão, por exemplo, tomista de essência, acidente, ou o que quer que seja, ou a interpretação bíblica, para não contradizer o livro da natureza, por assim dizer, né? Mas é, no mínimo, temerário você fazer isso, né? Colocar a ciência empírica como prioritária e querer alterar coisas que são, assim, né, tradicionais, que não se pode sequer questionar, como, por exemplo, a existência de Adão e Eva qua um casal criado imediatamente por Deus. Tá? Uhum. Então, assim, doutor, por exemplo, de modo geral, podemos falar de incompatibilidades do evolucionismo com a razão, por um lado, e com a fé, por outra, digamos assim. Se o senhor pudesse falar brevemente, assim, por exemplo, com relação à razão, essa macroevolução que o senhor citou, né? Por exemplo, esse salto de espécies, qual seria cientificamente a incompatibilidade? Ou seja, simplesmente não tem evidência empírica, nunca foi feita uma experiência, é somente uma hipótese que nunca foi comprovada, ou realmente tem uma refutação acadêmica? Como seria isso? Eu pergunto como leigo mesmo, assim, alguém quer saber. Como que a ciência refuta essa macroevolução? E, por outro lado, a razão também. O senhor comentou essa questão da essência, né? Uma coisa é a mudança acidental, outra coisa é a mudança substancial. Tem formas substanciais distintas, seres de espécies distintas e por aí vai. Se o senhor pudesse também pincelar qual que seria a incompatibilidade com a razão dessa macroevolução, desses dois lados.
Fala assim, por que o evolucionismo estaria errado, né? Isso, por que está errado em duas searas. Na seara científica, ele enquanto professor de biologia, e do outro lado, enquanto filósofo, também com a incompatibilidade com a razão. Então, seria mais ou menos isso. Tá. Do ponto de vista biológico, você tem, basicamente, a adaptação de um organismo ao meio, por assim dizer, na visão evolucionista, ela se dá por alguns fatores. O primeiro seria a origem de novas variações através da mutação. Tá? Essa mutação pode ser uma alteração de uma única letra do DNA, ela pode ser uma deleção de um fragmento de DNA, uma inserção, pode ser uma duplicação inteira do genoma do organismo. Tá? Isso ocorre até com muita frequência em planta. Então, por exemplo, se não me engano, o milho ele é octaploide, ele tem 8 cópias de cromossomo. Se não é o milho, é uma outra espécie. E você observa isso, uma duplicação total de cromossomos. Tá? O problema é o seguinte, é que ainda que os evolucionistas tendem a maquiar essa realidade, toda evidência de mutação que nós temos que gera algum tipo de novidade evolutiva, por assim dizer, se trata de uma quebra. Tá? Então, por exemplo, algo que ocorre com muita frequência, variação em coloração. Então, pense que para determinar se um organismo, por exemplo, o exemplo anterior da raposa, com a coloração mais marrom ou mais branca, geralmente isso é determinado pela quantidade de melanina que está sendo expressa. Tem diferentes tipos de melanina, eumelanina, me esqueço agora a outra melanina. Então, imagine que se há você tem alguns genes envolvidos com a produção de melanina. Pode ocorrer uma mutação regulador do gene, que mantém esse gene de melanina, por exemplo, desligado, e agora esse regulador, como se fosse um interruptor, está quebrado. Então agora esse organismo produz mais melanina do que o normal. Tá? Então esse indivíduo que tem essa quebra, ele agora terá uma pelagem mais preta. Então, por exemplo, o senhor já deve ter visto uma imagem de onça pintada no Pantanal, lá, ou na Amazônia, que é preta, né? Então eu imagino que seja esse tipo de coisa. Ela tem uma supermelanização, por assim dizer, que é causada muito provavelmente por algum tipo de quebra de regulador, de melanina, alguma coisa do tipo, tá? Então, um processo que é a mutação, que é ao acaso. A mutação, ela se trata de um erro na replicação do DNA. Então, a célula quer produzir uma célula idêntica a ela mesma, tá? Então, no caso da mitose, no caso da produção do gameta, ela quer preservar aquilo que já está lá. Na hora que o DNA está sendo replicado, pode ocorrer que a maquinaria deixa passar um erro. Tá? E a maquinaria celular de cópia, ela é tão perfeita que ela só deixa passar em bactéria um erro a cada 1 bilhão de pares de base. Não há máquina humana que tenha essa taxa de erro. Tá? Então, se você pegar qualquer máquina de impressão aí, o nível de erro ali, sei lá, de uma impressão vai ser muito maior do que isso. Às vezes passa um erro, tá? Então, já fazendo o pulo para a filosofia, como que um erro, claro, né, pode ele ser a causa de um novo propósito, de um novo fim? Como que um acidente, nesse caso nem um acidente no sentido filosófico aristotélico, mas um acidente mesmo, um erro, pode ser a causa de uma ordem, de um propósito, de uma nova estrutura, tá? Então é isso. Todos esses exemplos aí de resistência a antibiótica, a gente escuta na literatura, são todos exemplos de quebra de genes, ou superexpressão de gene, tá? Então, como que esse tipo de causa pode ser responsável pelo surgimento de uma asa e do voo em um pássaro? Jamais será. Mas a duplicação de todo o cromossomo do organismo é uma grande mudança. Mas e daí? É a mesma coisa, você pegar um livro e duplicá-lo. A informação permanece a mesma. Tá? Então, esse é um problema. Você tem diversos outros problemas que, para a evolução, ainda que a pessoa acredite que a mutação ela pode eventualmente causar algo super positivo,
nós sabemos que dentro dos genes importantes, aqueles genes envolvidos com aspectos essenciais do organismo, e não digo nem essencial do ponto de vista filosófico, mas algo que é importante para manter o organismo em vida, e não esses aspectos mais acidentais, a taxa de mutação é ainda mais baixa dentro desses genes. Tá? Então, claramente, o organismo não quer mutar. Ok? Então, você tem esses diversos problemas. Nós temos problemas do ponto de vista fóssil, não tem transição, ainda que isso seja dito com frequência, tá? O registro fóssil deveria estar repleto de transições, porque o evolucionismo ele é uma volta ao Heráclitus, então tudo está em contínua mudança, então tudo que nós deveríamos ver é intermediário. Darwin já sabia disso, inclusive. O que nós vemos no registro fóssil, pelo contrário, são aparecimentos abruptos de organismos. Saltos, tá? né? O elo perdido. Muito se fala da explosão cambriana, mas não é só isso. Praticamente todos os grandes grupos de organismos aparecem sem intermediários nenhum. Você tem morcegos aparecendo ali, por exemplo, há 50 milhões de anos, não há nada aparecendo um pré-morcego. Tá? Inclusive, como que você gera um morcego? Porque o evolucionismo ele procede ligeiramente ao acaso. Como é que você faz uma meia asa? Um meio voo, sabe? Isso assumindo que meia asa poderia ser produzida. Sabe? Quantas mutações são necessárias para produzir uma asa a partir de um membro terrestre? O flagelo bacteriano, não? Que também é usado nesse argumento. Sim, para dar um exemplo simples, né? O flagelo bacteriano, se olhado ali a nível molecular, ele é uma maquinazinha. E tem diversas e diversas partes ali, né? Um rotor. Então, há problemas seríssimos, reconhecidos, inclusive, como eu disse, pelo pessoal da síntese estendida. Eles acham mutação e seleção natural não pode explicar essas grandes alterações fenotípicas. Mas eles não têm uma solução para o problema. Tá? E do ponto de vista filosófico, é isso. Como que essas variações acidentais no organismo podem gerar uma alteração essencial? Como que um processo que é efetivamente cego, a evolução ela não tem fim, ela pode gerar um novo fim, um novo organismo? Como que um organismo pode dar aquilo que não tem? Presumivelmente, a visão evoluiu depois da não visão. Como que pode uma população de organismos sem visão gerar um organismo com visão? Mas as mudanças são ao longo de milhões de anos e devagarzinho. Você não resolveu o problema. Colocar tempo na equação, multiplicar acaso vezes tempo, não muda o problema, sabe? Então, são diversos problemas que jamais são discutidos ali no meio leigo, né? Interessante, eu lembro de um vídeo que eu assisti, a gente pensava, na época, eu estava dando aula sobre as vias de Santo Tomás e, bom, queria mostrar algumas coisas da Quinta Via, alguns argumentos que não eram a Quinta Via, mas que eram constantemente confundidos, etc. E aí comentei um pouquinho da teoria do design inteligente, da complexidade irredutível, tudo isso. E tinha um vídeo interessante, bem ilustrativo, assim, que ele falava sobre era Reasonable Faith, eu esqueci o nome do apologeta, um americano, William Lane Craig. Esse. E ele falava sobre isso, mostrava que se o caos fosse... Bom, dava um dado estatístico, não? Se fosse o caos o responsável por mutações aleatórias, digamos assim, para se juntar a quantidade de aminoácidos necessários para fazer uma proteína simples, ele nem fala de vida, né? Ele fala de uma proteína simples. Seria tempo necessário de tentativas, né? De uma bactéria, tipo, dar uma volta no universo conhecido, uma coisa assim absurda, que qualquer pessoa com o mínimo de razão falaria, cara, não, peraí, não é possível. A probabilidade é muito pequena que tenha se formado ao acaso tudo isso. Então, digamos, talvez a resposta do senhor vai um pouco nessa linha também, a questão do acaso, não conseguir gerar essa ordem. É engraçado, porque o William Lane Craig é um evolucionista, né? Ele é evoteísta, inclusive. Eu não sei exatamente o que ele acredita. Ele acha que em algum momento lá Deus infundiu a alma lá no Homo neanderthalensis, sei lá que seja. Mas, enfim... Sim, tem argumentos probabilísticos também, porque, como eu disse, você tem uma questão de tempo de espera, é o famoso argumento de tempo de espera. Para dar um exemplo claro, os evolucionistas sinceramente acreditam
que a baleia evoluiu a partir de um ancestral terrestre em um intervalo de 7 milhões de anos. 7 milhões de anos em tempos geológicos é absolutamente nada, tá? Então, eu desafio qualquer evolucionista a me dar um modelo matemático mutacional que explique a origem de uma baleia a partir de um ancestral terrestre num intervalo de 7 milhões de anos. Quantas mutações são necessárias? Como se coordena essas mutações ao acaso? Porque muito se fala, mas a coisa é construída de pouco em pouco. Mas não há um fim. Como que algo é construído? Não é que a mutação ocorre, aí a próxima... O fato de ter uma mutação que aproximou esse organismo mais de uma baleia, o que também não faz sentido, uma vez que a baleia não existe, não há um plano, não há um direcionamento. Então, uma vez que não há plano, não tem como a mutação seguinte ser, como é que eu posso dizer, construtiva, sabe? Ela não vai... Progressiva, né? Assim. Progressiva. Não é que a mutação agora, porque tornou, sei lá, o dedinho do bicho ligeiramente mais próximo de uma nadadeira, que a próxima mutação vai, portanto, aperfeiçoar aquilo. Todas as mutações são igualmente ao acaso. Então, como se dá esse processo, sabe? Toda a baleia está adaptada à vida aquática, né? Até o sistema circulatório da baleia tem aspectos diferentes para manter os testículos uma certa temperatura, tem um sistema de contracorrente, a forma com que o animal, o filhote nasce é diferente, ele nasce com o rabo primeiro ao invés da cabeça para o bebê não morrer afogado. Você tem o rim é completamente diferente, todo o aspecto comportamental do organismo, sabe como é que você monta isso ao acaso? Com mutação, que são erros em um aminoácido, não há modelo nenhum. O que tem esse fóssil aqui parece ter umas características que são encontradas em baleias. Eu vou impor, então, a ele o status de intermediário. Ainda que você acredite que aquele organismo parece com intermediário, você precisa me descrever um mecanismo que é capaz de tornar aquele organismo em uma baleia. Se o que você tem são mutações ao acaso, então você tem que me mostrar que é probabilisticamente viável que uma baleia evolua em 7 milhões de anos, ou uma população, né, evolua em uma baleia por mutação. Isso não existe. Tá? Eles se limitam a dizer, mas o DNA da baleia parece com o DNA de uma vaca. E o bichinho que eu acho que é meio intermediário tem características que parecem com a de vaca. Logo, deve ter evoluído. Óbvio que eu estou simplificando. Falácia da semelhança. Mas esse que é o problema. A questão da semelhança já tinha lá em Darwin. O que ele propõe é uma hipótese para explicar a semelhança. Se você começa a dizer que a semelhança é prova da hipótese, você está andando em círculos. Uhum. E esse é o fundamental problema da evolução. Ela é circular. Em algum momento, os evolucionistas se convenceram que a evolução era um fato, e agora tudo é interpretado à luz do evolucionismo. Então, se você não admite nenhuma outra explicação, e o evolucionismo é um fato, então todos os dados, por mais contraditórios que sejam, serão interpretados à luz do evolucionismo. Como a baleia deve ter evoluído, se eu encontro um organismo que tem uma característica que parece com baleia e é terrestre, olha, tá aqui. Achou. É um intermediário. Entendeu? Bom, interessante. Assim, eu não sei dizer que tipo de linha evolucionista seria essa, mas talvez o senhor dê na sua opinião, por que estaria errado, por exemplo, alguém que afirma que sim, houve o evolucionismo. Eu não vou questionar por que ele fala isso, se ele acha que está provado, que é um fato ou não, mas, bom, alguém que fala, não, houve o evolucionismo sim, mas na verdade não foi o acaso, né? Não foi o acaso random que gerou tudo isso, mas foi a mão de Deus, né? A mão de Deus que conduziu esse dedo a se alongar e parecer uma semi-nadadeira e depois um outro descendente assim, assado. Qual seria, na opinião do senhor, o grande erro dessa teoria que pensa que Deus fez as coisas dessa maneira, de maneira evolutiva, digamos assim? Bom, primeiro é que nenhum evolucionista aceitaria que isso se trata de evolução. Se a intervenção divina ela é especial, no sentido de que Deus está afetando a natureza de alguma forma, então já deixou de ser evolução. Entendi. É um criacionismo com mais etapas.
Claro. Mas, enfim, mas ainda contradiz, por exemplo, o Concílio de Latrão. Enfim, tem outras contradições, mas seria ainda algum tipo de criacionismo, ou ao menos algum tipo de intervencionismo divino que jamais seria admitido na academia. Tá? Claro. Os tomistas, pelo menos no mundo ângulo, que defendem evolucionismo, eles não afirmam isso. Eles aceitam o evolucionismo tal qual ele é, no sentido das causas secundas. O que eles vão dizer é que simplesmente Deus age com sua providência e obviamente, enquanto a causa do ser do organismo, né? Mas, efetivamente, o pessoal ateu adora esses tomistas, assim, porque eles falam, mas o que está acontecendo a nível de causa material ali, eficiente, tem alguma diferença? Não, a mutação, a seleção natural é suficiente para gerar os organismos. Então tá bom, então pode ser religioso quando você quiser, porque não está me afetando. Então tem isso. Agora, se o sujeito acredita que Deus pode, de alguma forma, com a providência dele, guiar as mutações de alguma forma, de forma, por exemplo, melhorar a probabilidade delas ocorrerem, tá? O problema disso, segundo, é que como é que se investiga isso cientificamente falando, tá? Então já começou a ficar problemático aí. E o segundo problema é o seguinte, e as pessoas às vezes não entendem quando eu falo isso, acham que eu estou falando de heresia, que eu sou herético. Deus não pode fazer a mutação produzir algo que ela não é capaz de produzir. Claro, contradição, né? Não, exato. É óbvio que ele pode agir de forma especial e gerar algo além do poder da mutação, mas isso aí já não é providência. Ele está agindo de forma especial. Claro. Se a mutação é um erro e não pode causar o que o evolucionista quer que ela cause, Deus não pode guiar essa mutação simplesmente com a providência de forma a fazê-la criar algo que ela não é capaz de fazê-lo. Porque ela não tem o potencial de fazer aquilo. E as pessoas não entendem, não é só uma questão de uma mutação alterar uma proteína e tornar essa proteína uma proteína boa. O organismo, ele não está preparado para receber aquela novidade. O exemplo que eu sempre dou é o seguinte, se eu pegar um Fusca e cortar 2 asas de Cessna e grudar essas asas no Fusca e jogar ele do penhasco, tentar fazer ele voar, ele não vai voar. A estrutura do Fusca não admite aquelas asas. Ainda que, em princípio, uma mutação pudesse gerar, sei lá, uma nova... Não precisa nem ser um órgão complexo. Uma nova proteína, o organismo não tem a estrutura necessária para receber aquela nova proteína. Ele não tem aquela proteína. Como que ele vai, então, assimilar aquela nova coisa no ser dele, sendo que ele não tem nada ali que está disposto a essa nova estrutura? Então, é necessário já um projeto, né? Uma intencionalidade. Teria que mudar tudo simultaneamente. Ok? Interessante. Isso também, doutor, por exemplo, o senhor comentou várias vezes durante a sua fala essa questão de diferença de uma mudança acidental e uma mudança substancial, para uma mudança de espécie. Então, não é simplesmente uma mudança de espécie, ela não é simplesmente uma soma, né, um somatório de pequenas mudanças acidentais na espécie, por exemplo. O senhor, com certeza, tem mais fundamento, mas, por exemplo, para explicar para a pessoa que está em casa assistindo, qual seria a diferença, propriamente, de uma mudança de forma substancial, por exemplo, a diferença de um gato e de um cachorro, por exemplo? É uma outra forma substancial. A gente, na filosofia, explica isso, né? É outra forma que está dando o ser a essa matéria. E por que isso não é uma... Vamos supor que eu sou elementarista, que eu sou mecanicista e penso que tudo se explica pela soma das suas partes. Por que a diferença de um gato e de um cachorro não é simplesmente mudanças acidentais? Né? O gato tem um focinho, o cachorro tem outro. O gato tem um bigode maior, o cachorro tem um bigode menor. Ou um gato de determinada cor, o cachorro... Entende mais ou menos isso? Porque isso chega no homem também. Eu penso no homem como se fosse um super macaco. Ou como se fosse um computador também, por que não? Temos tanto esse lobby hoje do pós-humanismo, né? Por quê? Será que dá para eu fazer um computador e vai se assemelhar a uma forma substancial humana, uma alma humana? O senhor, como cientista, que aporte poderia fazer nesse aspecto? Eu não consigo não cair na filosofia. Acho que mas porque se trata de um problema filosófico. O sujeito que abraça essa ideia, ele
ele torna a ciência sem inteligibilidade nenhuma. Porque a inteligibilidade, ela vem da forma. Para conhecer algo, a gente abstrai a forma, não os acidentes da matéria. Então, se tudo está em fluxo, então a ciência, por exemplo, da própria classificação biológica que os evolucionistas querem dar, isso é uma espécie, aquilo é uma espécie, ela não existe. O que existe simplesmente, você cai num nominalismo. Isso, então, exatamente. São indivíduos. Então, e isso, de certa forma, já está afetando a ciência moderna, né? Então, por exemplo, nós temos mais de 25 conceitos de espécie. Isso. Porque e Darwin percebeu isso. As pessoas não leem Darwin, né? Mas chega a ser uma ironia, porque o título do livro é A Origem das Espécies. E Darwin, ao longo do livro, chega à conclusão que espécies não existem. Ou seja, aquilo que ele queria demonstrar, ele acaba negando. Ele fala... uma vez que tudo está mudando, não vou me lembrar o que ele fala exatamente, mas ele fala que a questão das espécies é puramente algo por conveniência. Então, ele virou um nominalista ou um conceptualista, no máximo, né? A gente impõe e destrói, inclusive, a capacidade de conhecer o que é bom e o que é ruim. Então, se o que existem são apenas indivíduos, e eu dei um exemplo desse recentemente, uns ateus reagiram ao meu vídeo e me ridicularizaram porque não entenderam. Se o que existem são indivíduos, então se eu encontrar um gato de 3 pernas ou um gato de 4 pernas, eu não posso dizer se ter 3 pernas ou 4 pernas é o correto do gato, é parte essencial do gato. Se amanhã todos os gatos de 4 pernas morrerem e o que sobrar são gatos de 3 pernas, de acordo com o evolucionismo, o gato ele é trípede. Isso. Entendeu? Eu não posso, então, inferir que aquele gato ele é defeituoso. Porque não há teleologia, não há fim. Não há essência. Isso. O que existem são particulares. Então a ciência ela fica completamente confusa. Ela fica sem inteligibilidade nenhuma. Como é que o sujeito vai se referir toda a biologia está repleta de linguagem teleológica. É impossível você descrever nada na biologia sem descrever, sem falar sobre fins. Qual é a função? A ideia de função exige um fim. Qual é a função da enzima? É quebrar tais proteínas, não sei o quê, catalisar a reação. Qual é a função do coração? É bombear sangue para o corpo. Se não há essência, não há propósito, então o que você está fazendo exatamente? Como é que você faz biologia, meu amigo? Fantástico. É porque o coração pode evoluir, então, e já virar outra coisa depois também, né? Fica tudo assim. Essa confusão, né? E o coração ele não existe para bombear sangue. Lembre-se, o coração evoluiu aleatoriamente, sem propósito. Então, na evolução, ainda que eles não consigam se livrar da linguagem teleológica, de acordo com eles, o coração não é para bombear sangue. Ele agora acidentalmente bombeia sangue porque, historicamente, aqueles organismos que tinham coração sobreviveram mais. Então, a explicação ela sempre se torna histórica. Por que a coisa é do jeito que é? Por que a planta é verde? É porque ela tem clorofila e é utilizado para... Não, é porque no passado o indivíduo que evoluiu a clorofila sobreviveu mais. Mas por que ele tinha clorofila? Porque o indivíduo anterior... E a explicação fica sendo empurrada para trás. Tá? É uma coisa surreal. Ô, professor, o senhor, depois que, vamos supor, consegue entender isso tudo, ter essa visão geral de um lado, de outro, e ter uma visão agora integral, completa da coisa... Todos esses estudos aí, né, que são os estudos da humanidade e do evolucionismo, quando a gente consegue entender tudo também do ponto de vista metafísico, filosófico e do ponto de vista científico também com o próprio método da ciência aí, essas histórias é piada, né? No sentido assim, da mesma forma como você pega Don Quixote e escreve lá as histórias dele lá, é mais ou menos isso, porque não é nada demonstrado, não é nada... Pelo o próprio método científico, o evolucionismo não usa o método científico para provar o que fala, né? É meio que uma história que vai falando, né? Mas não é assim... Porque não tem como demonstrar, não sei. Tipo assim... É uma ciência histórica.
Então, ela não é demonstrativa na vasta maioria dos casos. O que você pode fazer é os exemplos que eu dei, por exemplo, em laboratório, uma mutação, resistência a antibiótico, e aí o evolucionista, em um ato de fé, ele diz que aquilo ali, Isso. acumulado ao longo do tempo, vai gerar a mudança. E ele não percebe que ele tem uma petição de princípio ali intrínseca no método, porque ele vai... É muito difícil das pessoas entenderem isso, porque é muito persuasivo a forma com que eles explicam. Eu não acho que a vasta maioria deles percebe o que está fazendo. Eles realmente acham que estão demonstrando provas evolucionistas. Mas o que eles fazem efetivamente é impor o evolucionismo nos dados. Então, quando você lê quando você lê um artigo de evolução, muito que está sendo dito ali, o aspecto científico do que está sendo estudado, as causas que estão sendo demonstradas ali, elas são verdadeiras. É a explicação que se dá para a origem, que se torna, que é basicamente o engodo. Tá? Eu, inclusive, se os senhores quiserem assistir um vídeo que eu gravei recentemente, eu percebi depois que o meu vídeo ele exemplificava isso muito bem, porque eu reagi a um rapaz britânico, inclusive, tem um grande canal, eu não sei se ele é exatamente o que ele é, mas ele estava discutindo a musculatura do olho, e ele dá uma explicação causal completa do que se trata essa musculatura da rotação lateral do olho, que as pessoas nem percebem que o olho não é capaz de fazer. Então ele dá o aspecto material eficiente, ele fala, essa musculatura está agindo assim assado, gira, ele dá um aspecto teleológico, ele fala, olha, essa musculatura, essa rotação, ela existe para melhorar o foco, tá? E para estabilização, igual uma câmera, e ele poderia ter parado aí. Ele já deu a causa final, ele deu a causa mecânica ali, material eficiente de como se dá. Aí ele acrescenta, na evolução a gente acredita que isso evoluiu porque no passado essa rotação era presente nas presas. Então, se você observar presas, animais herbívoros, né? Se você olhar, por exemplo, um bode ou um animal herbívoro, ele tem essa rotação muito maior. Então, como o predador evoluiu depois da presa, então essa rotação ela foi cooptada pela evolução para isso. Aí você fica vendo, por assim, evolução cooptou algo? Que linguagem de engenharia que é essa? Intencional que é? E para quê? O que essa explicação adicional melhorou a explicação? Nada, você criou uma história completamente engodo, especulativa, porque você já admite que o olho tem que ter evoluído. Isso. E uma vez que você espera que a presa evoluiu antes, então você já fala, então logo houve isso. Mas a explicação causal você já tinha dado nos primeiros 5 minutos do vídeo. Por que você não parou ali? Então é isso que todo artigo evolucionista tem. Eles dão o aspecto causal e eles dão todo um arcabouço teórico em cima daquilo para dizer que evoluiu, entendeu? Só que se você tirar essa parte do artigo, ele fica 4 páginas menor e muito mais claro. E, doutor, e essa questão na academia hoje, por exemplo, já estão se levantando alguns nomes assim que estão impugnando, de certo modo, essas teses? Porque a gente só escuta todo um lobby empurrando o evolucionismo, né? Mas existem também doutores que estão escrevendo sobre isso do outro lado, do lado perseguido da história, não? Não é admitido. Você pode criticar desde que você ainda esteja dentro do time. Então, o pessoal da síntese estendida, eles criticam o neodarwinismo, essa ideia de que a evolução procede através de apenas mutação, seleção natural, esse tipo de genética de populações seria suficiente, mas, sendo que eles estão propondo um outro mecanismo evolucionista para expandir a tese atual, aí é permitido. Agora, se eles fossem dizer, olha, galera, parece que isso aqui não dá, simplesmente não dá. Aí você já será atacado, né? Inclusive, eles foram atacados. Eles falaram, olha, vocês ficam criticando o neodarwinismo dessa forma assim explícita, e aí o pessoal criacionista vai se utilizar disso para criticar. Então, olha só a integridade, né? Não critique. O clubinho, né? Não critique porque você vai dar munição para os inimigos, entendeu? Olha só. Eu tenho um artigo, se não me engano,
Me esqueço agora, ele era da Universidade da Suécia, ele trabalha, é um dos principais pesquisadores nessa área. Ele escreveu um artigo sobre Evolutionary Development, porque ele é dessa turma da síntese estendida. E na introdução do artigo, ele literalmente pede desculpas. Ele fala assim, olha, eu estou aqui, eu vou fazer uma crítica, mas que fique claro, eu sou do seu time, basicamente. Com um jargão um pouco mais científico, né? Mas ele fala, eu não estou aqui para, sabe? Olha isso, cara. Sabe? Que tipo de pensamento livre e científico é esse? Que você fica pisando em ovos até quando você é ateu evolucionista, mas não pode falar mal do neodarwinismo porque vai dar munição pro inimigo, cara. O que é isso? Isso porque a Idade das Trevas era a Idade Média, né? Exato, né? Eu dou um exemplo, olha, as pessoas vão dizer que é mentira, mas um exemplo, olha que coisa ridícula. Eu conheço um pesquisador, ele escreveu um artigo para uma certa revista, não interessa qual, uma revista mainstream, a pedido da revista, se não me engano, ou se não, ele é um artigo de comentário. Então, você tem um artigo muito interessante que sai, um pesquisador que tem conhecimento do tópico, ele escreve um artigo de comentário. Tá? Ele ainda é um artigo peer review, mas é basicamente explicando a importância daquele artigo. Tá? Não é um artigo popular, é um artigo científico. E o artigo original discutia seleção natural em populações naturais, tá? Porque um dos grandes problemas nos estudos de evolução é que a vasta maioria dos argumentos sobre seleção natural, etc., eles são feitos em condições laboratoriais. Mas quando vai tentar medir na natureza, não encontra nada, ou encontra uma flutuação que não leva a nada. Quando esse pesquisador foi escrever o artigo de opinião, ele estava discutindo o aspecto de seleção natural, seleção artificial, aí ele menciona Darwin, e aí ele escreve design inteligente no contexto de Darwin. Ele não estava falando absolutamente nada a ver com o design inteligente, com a teoria moderna aí que o pessoal defende. Ele estava se referindo ao período vitoriano da ideia de um design inteligente, Paley, sei lá, que Darwin estava criticando. O editor do jornal pediu para que ele removesse o termo design, intelligent design, apesar do contexto nada ter a ver com a discussão moderna. Rapaz. Então, olha o medo, olha que coisa surreal, tá? E aí o pessoal vai na internet e fala, por que não publica um artigo refutando a evolução? Cara, quão inocente você é. Não pode nem falar, escrever intelligent design. Teve um artigo recentemente na Scientific Reports que os caras falaram alguma coisa e concluíram que algum aspecto do corpo humano, sei lá o que, era como se fosse um computador com o design, sei lá o que o cara concluiu. Teve gente mandando carta para a revista dizendo que aquele artigo tinha que ser removido porque eles haviam se expressado de tal e tal forma, entendeu? É uma coisa, a perseguição ela é real. É uma religião, né? Ousaram religião. questionar os dogmas dessa religião evolucionista, né? Não tem. A ciência moderna ela tem um aspecto religioso, né? Você tem o Gênesis, que é o evolucionismo, você tem o aspecto do Apocalipse, que é o aquecimento global, todo mundo vai morrer, o mundo está para acabar. Então, não dá. O ser humano é um animal religioso. Então, se você se livrar da religião católica, você vai colocar alguma coisa no local, no lugar. Doutor, a gente vai avançando um pouco no tempo, mas a conversa está muito boa. Eu queria fazer uma pergunta aqui que eu comentei com um padre amigo nosso, né, que estaria conversando com o senhor hoje. Ele mandou uma dúvida. Eu vou ler aqui para o senhor de modo breve, assim, interessante. O processo da evolução, segundo os princípios da seleção natural, vai gerando novas espécies, enquanto vai, entre aspas, afunilando características de seres mais adaptados a cada ambiente em particular. É que ele fala um pouco da seleção natural. Aí depois ele vai entrar num tema que eu até ia perguntar, está anotado aqui, que é a origem da vida. Ele vai misturar esses dois temas. Ele fala aqui. Portanto, a seleção natural precisa de variabilidade genética para poder, a partir disso, gerar por subtração novas espécies.
Contudo, a monera, entre aspas, ele chama de monera, mas ele fala ou qualquer outro organismo que possa ter sido gerado a partir da matéria inorgânica, se é que isso é possível, teria uma genética tão simples que, se a esse organismo aplicamos a seleção natural, haveria zero possibilidade de sobrevivência desse organismo, por ser tão simples, não ter variabilidade. Como que os evolucionistas darwinistas superam essa dificuldade? Quer que eu leia de novo, mais ou menos? Não, eu entendi o que ele quis dizer. Perfeito. O ponto, para quem não entendeu, que passa batido na vasta maioria do pessoal que abraça a evolução sendo leigo, é o seguinte: eles têm essa ilusão de que a seleção natural é uma causa criadora. A primeira vez, assim que a pessoa critica o aspecto aleatório da mutação, e nós afirmamos que a evolução é essencialmente um processo ao acaso, o indivíduo fala, mas a seleção natural ela não é ao acaso. O indivíduo que está sobrevivendo mais, ele sobrevive por alguma coisa. O que as pessoas não percebem é que a seleção natural ela é um efeito, ela não é uma causa. Por quê? Porque, como o padre, é um padre? Sim. Uhum. Como o padre disse, a seleção natural supostamente ela afunila. Você tem variabilidade. Quando há a suposta seleção, simplesmente significa que os indivíduos que têm uma característica mais adaptativa, eles vão aumentar em frequência. Então, o que isso vai acontecer é que a variabilidade ela vai reduzir. Voltando ao exemplo da raposa, se ocorre seleção natural, por exemplo, camuflagem nas raposas brancas, elas têm uma vantagem adaptativa, elas vão reproduzir mais, vão aumentar em número e vão eliminar, por assim dizer, as raposas que não se camuflam tão bem. Uhum. Então, há uma eliminação da variabilidade. A seleção natural não é criativa, ela é eliminadora. Uhum. E ela é o efeito da adaptação já pré-existente. Isso. A seleção natural é a reprodução diferencial do organismo. O que causa a reprodução diferencial? Nesse caso, é a pelagem branca. Mas o que causa a pelagem branca? É a mutação ao acaso. Então, qual é o motor da evolução? É o acaso. Uhum. Tá? Então, o que o padre está dizendo, né, então a evolução supostamente precisaria de uma população com grande variabilidade para que esse afunilamento ocorra. Mas o primeiro organismo, supostamente, ele é um organismo extremamente simples. Então, da onde que virá essa variabilidade para que haja afunilação? Exatamente. Eles não têm explicação. Claro que não. Veja, o suposto primeiro ancestral comum universal, dito Luca, teve uma pesquisa recente que fez umas estimativas lá filogenética, não vem ao caso, mas eles calculam, usando genes atuais, estimaram. O tal do Luca, veja, a Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos atrás. O primeiro organismo vivo, que a gente tem claros registros, são bactérias, se não me engano, há 3,8 bilhões de anos. No artigo, eles chegam à conclusão que o Luca, que seria o primeiro ancestral de todos os organismos vivos, não necessariamente o primeiro organismo, mas aquele do qual todo o resto surgiu, poderiam ter mais, mas todos os outros morreram, a linhagem deles sumiram. O Luca é aquele último que conecta toda a vida atual na Terra. O que deu certo. O que deu certo. Eles estimaram que esse organismo existiu há 4 bilhões de anos atrás, ou seja, 500 milhões de anos depois do surgimento da Terra, e ele já tinha, de acordo com essas estimativas, não é empírico, tá? É pura especulação matemática ali, que ele já tinha 1000 genes. Então você supostamente criou um organismo a partir de matéria inorgânica, e em 500 milhões de anos ele já era uma célula com capacidade produtiva, multiplicativa, mutacional, com 1000 genes, etc. Surreal, né? Agora, como é que você chegou da química até isso? Eles não fazem a menor ideia. Uhum. Menor ideia. Não. Tem um pesquisador que chama James Stewart, ele é um dos maiores químicos do mundo. Tá? Ele tem 20% das patentes da universidade dele. Ele tem mais de 130 mil citações, ou muito mais do que isso. Mas ele fala que toda a pesquisa de origem da vida científica é um engodo. Eles não sabem, eles não fazem a menor ideia de como a vida surgiu.
Uau. Nenhuma ideia. Então, o que eles vão discutir eu não faço a menor ideia de como que a vida surgiu, aqueles que têm um pouco mais de credibilidade, mas eles vão dizer, a partir do momento que você tem um Luca com uma célula já pronta, com um mecanismo de duplicação, de reprodução, aí o darwinismo ele pode ocorrer, porque a nova variabilidade que o padre estava perguntando, ela ocorreria pelas essas mutações, tá? Então, tendo o organismo, a variabilidade seria gerada pelo acaso, pela mutação, etc. E aí vai diversificando. Ou seja, é necessário que exista um organismo, então vamos postular a existência dele, pronto. Não é que eu olho para ele existe e aí eu tiro as consequências. Não, ele tem que existir, então bota lá ele e pronto. Aí tem um problema, né? Ainda que você tivesse um Luca lá, para o pessoal evolucionista cristão que acha que Deus criou só o primeiro Luca e o resto foi evoluindo. Como é que se dá isso? Como é que você faz quantas espécies já viveram na Terra? Você gera a partir de uma primeira célula. É uma coisa de louco, cara. É um panteísmo. É um panteísmo que você já vê lá nos iluministas ali, claramente. O próprio avô do Darwin, que era um maçom, grau 33, ele escreveu um livro, Zoomia, eu acho, Zoogomia, sei lá, que foi inclusive colocado no index de livros proibidos pela igreja, em que ele fala que a vida surgiu numa poça e foi evoluindo, etc. E você já vê isso lá em Empédocles, essa ideia de acaso combinando partes e gerando propósito. É uma ideia efetivamente epicurista e panteísta, né? A natureza vai se criando complexidade pelo próprio motor interno ali, tá? É uma coisa assim, surreal. Interessante isso da gente querer, digamos, do evolucionista querer tanto a prova, né, do que ele está falando, que tudo que ele vê, ele acha que é prova, ele vai e usa. Eu li um artigo uma vez sobre o registro fóssil, algumas coisas do registro fóssil, assim, dos hominídeos, possíveis hominídeos, né? E aí, por exemplo, não sei, o cara encontra o fóssil, um crânio, por exemplo. Um crânio um pouco maior que o normal, né? Aí ele fala, não, isso daqui é um Australopithecus, é, sei lá, um Neanderthal. Não, gente, às vezes pode ser um ser humano, cabeçudo, né? Ou seja, ou um homem com nanismo, ou não sei. Isso para falar por alto, mas sei lá, teve provas já que provaram que o cara achava que o osso era, não lembro que parte que era, de algum hominídeo, que na verdade era uma parte de uma baleia. Ou seja, era um outro ser, nada a ver, mas é tanta vontade de achar aquela estrutura que ele postula a existência, que tudo que ele encontra é isso. Foi um dente de porco nos Estados Unidos. Eles escreveram um hominídeo baseado em um único dente, fizeram o desenho do bicho bipedal e era um porco. O dito Neandertal é um homem. Ele fazia pintura, enterrava os mortos, era exatamente a mesma coisa. Mas tem um osso occipital que é ligeiramente, aí dá uma descrição morfológica ali que ninguém entende exatamente, claramente acidental, vai dizer, é uma espécie diferente. Aí depois descobriram que o humano moderno tem DNA de Neandertal. Então, na verdade, houve hibridização entre duas espécies de humano. Ao invés de concluir o óbvio, não, era duas populações de humanos. Né? Daqui a, sei lá, 50 milhões de anos, os japoneses serão classificados como Homo japoneses, japolenses, o negro será o Homo negrensis, porque tem, sei lá, entendeu? E assim vai. No caso do humano, você tem um viés ainda mais forte por causa dessa, né, eu quero ser o cara que descobriu um intermediário humano, etc. Né? E uma completa falta de básica filosofia. Né? Você tem um Neandertal, como eu disse, se o cara ele é católico, e eu vejo católicos achando que Neandertal era outra espécie, eu falo, filho, se você é minimamente católico, você sabe que só o homem tem alma intelectiva. Então, se esse organismo estava fazendo pintura, estava caçando, fazendo ferramentas, ele era um homem, ponto. É a definição do homem, é um animal racional. Então, como é que você fala que era um semi-humano? Entendeu? É uma coisa surreal. É a ausência dessa noção filosófica mesmo, né? Da essência, definição, tudo isso.
Não, fantástico. Olha, realmente, né, padre? Esse assunto... Sim, muito importante. Nossa, e assim, a gente sempre trata disso, né? Às vezes a gente vai dar aula de filosofia da natureza, né? Física, chamada physis, né? A física aristotélica, que na verdade não era física, né? Não é o que os físicos chamam hoje, mas era uma filosofia da natureza, o estudo da natureza sob um prisma das causas últimas, um prisma filosófico. E a gente vai falando e sempre toca nesse assunto. Sempre perguntam, né? Ah, mas e o evolucionismo, como surgiu e tudo? E, bom, a gente não é biólogo, então eu trato de colocar algumas balizas racionais, né? Bom, tudo isso, regras naturais da razão, da lógica. E, bom, o conhecimento do que é uma forma, o que é uma mudança acidental. Porém, eu falo, não, temos que perguntar para um cientista, para que ele fale, olha só, não é bem assim como todo mundo está falando que está provado e tudo mais. Então, para mim, ao menos, foi muito esclarecedora essa conversa, né? E muito importante, porque o senhor mostra desde esse ponto de vista aí da ciência também, porque para mim sempre fica isso, porque a gente estuda metafísica, né? E pela metafísica, a questão das formas e tudo, então você já está muito claro que não tem jeito de ter esse evolucionismo assim, né? Muito Dessa claro. maneira. Dessa maneira, muito claro. Só que do ponto de vista da ciência, que a gente queria saber esses bastidores, aí, porque eu falei, isso para mim está parecendo conto de fadas, porque está inventando. Mas aqui não está inventando. É o que eu falo. É óbvio que nessa conversa, é óbvio que os argumentos são mais refinados. E, às vezes, claro. é muito difícil de... A pessoa, quando ela lê o artigo, principalmente quando tem muito jargão, ela não consegue distinguir o que é a hipótese, o que é a especulação. Está tudo tão misturado que o próprio pesquisador, às vezes, não percebe. Tá? E esse que é o problema. Se você já criou um arcabouço teórico que você acredita, defida-i. E aí, tudo aquilo que contradiz aquele arcabouço, você vai criando hipóteses auxiliares. Isso. Então, o evolucionismo ele nunca é refutado. Porque você refuta uma hipótese auxiliar, aí se cria uma hipótese auxiliar secundária, mas a ideia da ancestralidade comum universal, ela nunca é atacada, porque ela já se tornou um princípio primeiro, sabe? Então, o cara, você dizer, olha, como que você gera uma baleia a partir de um animal terrestre em 7 milhões de anos? Quantas mutações são necessárias? Me diga quantas mutações são necessárias para se criar uma baleia. Ele não faz a menor ideia, menor ideia. Mas por que ele tem tanta confiança? Porque tem uma evidência contundente? Não, porque ele já acredita que ocorreu. Claro. Logo, então, basta ter um organismo que tem uma característica minimamente mosaico, similar ao de uma baleia, que seja uma coisa a nível de dente, ele vai falar, tá aqui o intermediário. E aí eu sempre dou o exemplo que eu falo, Deus propositalmente criou o ornitorrinco para este propósito, para mostrar que organismos mosaico existem e eles não são intermediários de absolutamente nada. Um ornitorrinco tem bico de pato, corpo de castor, ele tem um esporão na pata venenoso. Ele é um pato castor venenoso. Ele não é intermediário de pato, ele não é intermediário de castor, ele não é intermediário de cobra. Então, um animal terrestre que tem um ouvido ligeiramente parecido com o ouvido da baleia, não o torna, portanto, um intermediário de baleia. Tá? Mas uma vez que você já acredita que a baleia evoluiu e que aquele organismo ele se encaixa nessa narrativa, uma vez que ele é encontrado perto de onde encontra-se fóssil de baleia, ou ele parece ser do grupo das vacas, e o DNA da vaca é o mais parecido com o da baleia nos tempos modernos. Então, olha, tá vendo? Várias coisas se encaixam. Ele tem um ouvido parecido com o da baleia, ele é do grupo das vacas que tem um DNA parecido com o da baleia, ele é o intermediário. Entendeu? É óbvio que tem umas análises mais refinadas do que isso, mas todas elas já pressupõem que a evolução deve ter ocorrido. Então, com as características, tenta formar uma árvore, só que o que a árvore está fazendo, o algoritmo, é tentando juntar por similaridade, mas ele vai sempre juntar. O máximo que ele vai dizer é, eu não consigo resolver essa árvore, porque os caracteres ali não estão batendo, eu não consigo formar uma árvore completa. Aí o evolucionista vai dizer, talvez isso não evoluiu. Não, ele vai dizer, eu preciso coletar mais dados. Aí ele aí ele joga mais dados. Aí, eventualmente, a baleia cai junto da vaca na árvore. Ele, tá vendo? O ancestral comum era
um artiodáctilo deu evolução. Cara, o seu algoritmo já pressupõe uma evolução. Ele vai tentar agrupar de alguma forma, baseado em similaridade. O ponto é, essa similaridade, ela evoluiu, e aí você tem que me dar um mecanismo pela qual ela evoluiu. Não é dizer, eles são parecidos, logo evoluíram. Entendeu o problema? E como é pernicioso esse erro, porque o cara ele não percebe, ele gera a árvore, ele acha o artiodáctilo lá, o bicho do grupo da vaca, com um dente meio parecido com baleia, ele acha que ele está encontrando evidências evolutivas. Ele mostra que, olha, ele apresenta para o leigo, olha que o intermediário de baleia, ele tinha ouvido de baleia. O leigo fala, nossa, a evolução tem provas contundentes mesmo, né? Um exemplo disso, talvez eu pego um celular, pego um tablet e falo, olha só, que parecido, né? Tem muitas semelhanças. Eu acho que o celular é o ancestral do tablet. Ele gerou o tablet. Né? Houve uma mutação e ele se transformou. Ou seja, não é porque existe uma semelhança que existe uma origem, uma necessária causalidade entre uma coisa e outra. Enfim, a falácia isso também. Né? E o próprio evolucionista vai dizer que algumas similaridades não são frutos da origem comum. Ela é fruto da evolução convergente. Porque, veja, os senhores já viram essas árvores filogenéticas que eu estou me referindo, correto? É só árvore de parentesco, igual um cladograma de família. Sim. Então, se você tem esses dois organismos aqui, eles compartilham uma similaridade, e o ancestral pressupõe-se que ele tinha a similaridade, então esses dois têm a similaridade por descendência. Agora, pegue-se, por exemplo, uma asa. A ave, ela está do lado de cada árvore, o morcego está do outro lado. Claro. Então, essa similaridade a nível de asa, ela não é por descendência. A evolução produziu asas 2 vezes. Meu Deus. Então, veja, a similaridade ela é prova do parentesco até ela não ser. Aí ela passa a ser a evolução fazendo a mesma coisa 2 vezes, entendeu? Então, não tem como você escapar disso. Sim. Se a árvore cai, os dois bichos se agrupam, aí é o que a gente chama de homologia. A similaridade é porque é ancestral. Se a similaridade cai longe na árvore, então a evolução fez essa coisa 2 vezes. Entendeu? E assim vai. E como o prazo que eles colocam... Aí põe o prazo. Aí você fala, não, mas eu não tô acreditando, não. Mas você vai ver, daqui 5 milhões de anos eu vou te mostrar que isso acontece. Não tem como mostrar. Né? Aí não ficamos todo mundo para trás. Né? Já morreu todo mundo. Fantástico. Muito bom. Muito bom, professor. Siga firme nos estudos, nos ajudando aí na busca pela verdade, né? E é tão bonito quando encontra, né, professor? O senhor também tem um apostolado também, se não me engano, no YouTube, no Instagram, não? É Ciência e Filosofia também, né? Aqueles que desejam, né? Quem está em casa quiser aprender mais sobre o tema, porque aqui nesse bate-papo muito rápido, né? O professor só pincelou um pouquinho de cada um desses temas, são temas cheios de jargão, cheios de técnica, que aqui num podcast a gente não poderia aprofundar muito. Mas quem quiser seguir, né, o Dr. Rômulo, se chama Ciência e Filosofia. Tem o arroba dele, Ciência _ e Filosofia, no Instagram. E o YouTube, eu acho que é Ciência e Filosofia também. Lá tem vários vídeos fantásticos, eu recomendo muito que possam estudar com o professor. E também estudem conosco, né, aqueles que desejam também se aprofundar nesses temas filosóficos, né, que foram tratados também. A gente tem cursos, né, padre, que vão do zero, né? Porque às vezes o pessoal fala, nossa, mas o que é uma forma substancial? O que é uma mudança acidental? Bom, se você não sabe, eu convido que vocês possam estudar conosco no Centro Tomista, né? Acessem a nossa plataforma, se inscrevam, assistam nossos cursos. Vale a pena dedicar tempo para estudar, dedicar tempo para se formar, para não sermos presas fáceis, né? Alvos fáceis de qualquer falácia, de qualquer engano. Às vezes, muitas vezes, revestido bom, com a chancela da academia, digamos assim. Hoje em dia, muitas vezes, os intelectuais são marginais, né, doutor? Então, eu recomendo que possam seguir em frente seus estudos. E, mais uma vez, agradeço muito, né, doutor Rômulo? Obrigado pela disponibilidade aí, desde Londres, fazer esse podcast conosco. Muito obrigado. Obrigado mesmo, professor. Não, por nada. Quanto tempo que a gente está falando? Aqui não tem... Foi já para 1h30. 1h30 já.
Pior que acabei nem fazendo a conexão com a eugenia e o racismo e tudo isso, né? Mas enfim, Ó, É um tem esse segundo. problema. ó, é interessante, ó, o pessoal aqui tá falando para um segundo podcast. Ó. Bom, se o senhor aceitar um convite, a gente pode marcar uma outra. Se vocês querem aí ouvir um pouco mais sobre vários temas que englobam darwinismo, evolucionismo, tudo isso, deixa aqui nos comentários, né, que a gente pode convidar o doutor para poder conversar com a gente sobre esses outros temas também. Deixa aí os temas que você deseja ouvir nos comentários também, né? Quem sabe? Porque dá para traçar, até do ponto de vista filosófico, aonde que nasce essa ideia, que é lá nos pré-socráticos já, e como ela chega ali no iluminismo, né? Na Renascença, e começa a se espalhar essas ideias epicuristas. É bem claro a inspiração do evolucionismo. Olha só. Ainda tem um viezinho maçônico ali no meio também. Para quem gosta das velhas conspirações, como eles chamam, né? Muito bem, doutor. Muito obrigado. Então, obrigado pela disponibilidade. Que Deus abençoe o senhor, seu trabalho, né, suas pesquisas e seu apostolado, viu? Fica com Deus. Obrigado. Fica com Mais, Deus abençoe, doutor. Muito bem, gente. Então, siga o Centro Tomista, deixe aqui o seu like, deixe seu comentário, né, se inscreva no nosso canal, siga o nosso apostolado no Instagram também e estude conosco em nossa plataforma de cursos Centro Tomista. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe. A gente se vê no Até o próximo próximo. episódio.